Saudações a todos, então, retomando o nosso projeto aqui entre palavras, a categoria de hoje, o termo de hoje é logos, que é uma das expressões assim mais ricas e polissêmicas na história da filosofia, que vai redundar no uso corriqueiro tanto do termo logia, se falamos aí dos estudos sobre algo, ou da própria lógica que vai decorrer do próprio logos. Então, é como o Ernesto Grassi, que é um autor também pouquíssimo estudado no Brasil, ele vai falar sobre a retórica, e que a retórica também é lógica. Mas a lógica da retórica não é a lógica não é a lógica racional matemática comumente referenciada, mas é a lógica do logos, é a lógica da palavra. E aí vai falar que a retórica é uma filologia no final das contas. É muito interessante o modo que o Ernesto Grassi trabalha isso. É um texto sobre humanismo que ele publicou em uma série de lectures que ele deu nos Estados Unidos. Faça essa breve referência porque é a nossa expressão de hoje. Então, começamos mais uma vez com o Giovanni Reale. Logos. O termo em grego cobre uma vastíssima gama de significados e em nenhuma língua moderna existe um exato correspondente para ela. Ele indica fundamentalmente o que é expressão da razão e da racionalidade, da palavra ao discurso, ao pensamento, ao raciocínio, a relação e a proporção numérica, a definição e assim por diante. E aí alguns sentidos. Em sentido técnico, a doutrina do logos aparece em Heráclito. Só com o pórtico, ou seja, sempre que eu referi ao pórtico, é o estoicismo, só com o pórtico, porém, torna-se um conceito especulativo fundamental. Além do pórtico, o encontramos como eixo de sustentação do pensamento filoniano. Certa importância tem a doutrina do logos. 4. No corpus hermético, aí é outra da tradição já da Antiguidade Tardia. E 5 em Plotino. Um significado totalmente novo. Enfim, assume no pensamento cristão. Aí, ele vai trabalhar aqui essas 6 posições que a gente acabou de elencar. Certo? A posição de Heráclito, e aí ele está reportando aos textos dos volumes da História da Filosofia Antiga Grega e Romana. Na filosofia dos estoicos, o logos é fogo, artífice, razão seminal de todas as coisas, força que tudo produz e governa, Deus, e portanto, aí vem as palavras em grego, remaimene e pronoia. Enquanto fundamento de tudo, o logos estoico não só tem relevância ontológica, mas também ética, onde desempenha o papel de princípio normativo, e na lógica, onde desempenha o princípio de verdade. As 3 partes do sistema estoico podem ser vistas como expressão das 3 tendências do logos. Eu não vou fazer referência aqui, mas na verdade essas 3 partes é exatamente da lógica, da física e da ética. Em Filo de Alexandria, o logos carrega-se de significados religiosos e teológicos de origem bíblica, embora mantendo também algumas valências da especulação grega. Em Filo, parece que se podem distinguir 3 aspectos do logos. A. Um logos junto de Deus, identificando-se com o intelecto divino. B. Um logos mediador, causa exemplar e eficiente do mundo. E C. Um logos imanente, no universo sensível, interpretado como o vínculo que mantém unida a realidade.
resultante da ação do Logos incorpóreo sobre o mundo corpóreo. Ele põe na dependência do Logos todas as outras potências e as ideias. A reforma filoniana da clássica teoria das ideias depende justamente do seu novo conceito de Logos. No Hermetismo 4, que é o quarto sentido, no Hermetismo, o Logos, provavelmente por influxo de Filo, designa o Filho primogênito de Deus, consubstancial com relação ao segundo gerado, que é o intelecto demiúrgico. Quinto, em Plotino, designa fundamentalmente a força racional que está na alma, da qual e segundo a qual são constituídas todas as coisas, e todo o cosmo físico. Consequentemente, Plotino não hesita em dizer que tudo é Logos. Sexto, na doutrina cristã, Logos significa o Filho de Deus, o Verbo feito em carne, o próprio Cristo. Com relação a isso, o texto base é o grande prólogo joanino. O princípio era o Logos, e o Logos, e o Verbo, o princípio era o Verbo, e o Verbo, e o Logos se fez carne. Vejam, é uma das palavras, eu gosto muito das definições que o Giovanni Reale traz, exatamente por essa capacidade dele de identificar. Vejam, esse termo é tão rico que nenhuma outra língua consegue traduzi-lo. E aí é sempre a velha questão, traduzir ou não traduzir os termos. Como já é um termo de uso corriqueiro, a gente acaba fazendo referência a ele diretamente, algumas vezes traduzido. Mas é muito, muito interessante ver como que os dicionários trabalham. E aí, caminhando para o nosso vocabulário grego de filosofia, vamos ver como está a definição de Logos aqui em comparação com a do Giovanni Reale. Aqui, isso. Logos, razão. Latim, ratio. Interessante que os dicionários vão variar no modo que vão se referir às expressões. O dicionário de Giovanni Reale muitas vezes só faz referência na tradução do termo comum, como fosse em italiano, como foi agora para o português. Esse dicionário faz sempre questão de referir-se ao termo latino, porque na coleção acaba sendo complementar. Ok? Eu me lembro que existe o verbete ratio lá no dicionário de verbos latinos. Ele se foca na tradição da filosofia do período romano ou do período helenístico também. Então vamos lá. Logos, razão, faculdade intelectual do homem, considerada o seu caráter específico e todas as formas de sua atividade. E agora a parte que é sempre interessante. O primeiro sentido de logos vem do verbo legein. Falar é fala, linguagem. Ora, a linguagem é a expressão do pensamento. O capítulo 4 do Tratado Aristotélico da Interpretação, o Perihermeneias, trata do discurso logos. De fato, a palavra logos tem um sentido muito matizado, que pode ser dividido em 3. Faculdade mental superior, sinônimo de inteligência conceitual e raciocinante. Então, vide nous. Raciocínio, conceito. Então, a gente vai trabalhar exatamente os 3, enquanto faculdade, enquanto raciocínio e enquanto conceito. É interessante que essa etimologia, enquanto fala, ela é muito interessante, porque outras línguas vão compartilhar raízes de verbos que vão se referir-se à fala e à forma de compreensão. E certa vez eu fiquei assim, pegando um dicionário etimológico alemão, vendo que o verbo sehen, que é ver, e sagen, dizer,
eles possuem a mesma raiz, no final das contas. Porque são os modos de percepção e de expressão que o ser humano tem. Uma das coisas mais ricas que eu acho é fazer essa arqueologia, ou filoarqueologia, como o Werner Hamarra faz, que é um teórico da literatura e filólogo que escreveu uma obra que seria uma certa nova filologia, uma discussão sobre uma filologia não apenas como interpretação dos textos, mas de uma arquifilologia, tentar entender o princípio, ou pelo menos esse fundamento que está nas línguas e que transparece, ou pelo menos revela fenômenos linguísticos que ficam, vamos dizer, empoeirados na aplicação e no uso corriqueiro da linguagem. Logos é uma dessas. Comecei com Ernesto Grassi e fecho com o Werner Hamarra em relação a isso. Os dois vão, de certa forma, estão irmanados nessa mesma problematização. Perfeito? Então, até breve, e eu recomendo a complementação dessas categorias, dessa tríade que é muito interessante. Physis, Nomos e Logos. Perfeito? Até breve.